Amém, irmãos? Tudo bem? Esse vídeo é para falar um pouquinho sobre a experiência da leitura com alimento diário hoje, né? O volume 1 da série Os Ministros da Nova Aliança. Volume 1 é A Igreja dos Primogênitos, tá bom? Então é esse livro aqui. Nós estamos na semana 3 e hoje, segunda-feira, vou falar um pouquinho da minha experiência da leitura, tá certo? Eu gostaria de encorajar os irmãos a fazer a leitura do alimento diário pela manhã. É importante que nós buscamos a palavra do Senhor logo pela manhã. Nós não sabemos o que nós vamos enfrentar durante o dia, quais são as necessidades que nós vamos encontrar, as dificuldades, e é a palavra de Deus que vai nos ajudar a enfrentar os problemas, as situações que vão sobrevir já durante o dia. E que nós façamos também a leitura bíblica, né? No caso aqui hoje é Marcos 16, 7, Atos 13, 9. Eu não vou fazer a leitura, né, aqui no vídeo para não deixar o vídeo muito extenso. Então, além disso, tem 2 Coríntios 1, 8, que é a leitura para a gente fazer com oração, logo pela manhã. Então, a leitura do alimento diário, ela começa pela leitura bíblica. É muito importante você cumprir essas etapas, né, para que Deus possa realmente falar com você. Então eu já fiz a leitura, já ruminei, e esse vídeo é só a gravação de alguns pontos, né, que me tocaram, então para também encorajar os irmãos a fazerem a leitura e eventualmente também gravar um vídeo desse aqui internamente, né, para a gente divulgar aqui entre os irmãos da igreja e desfrutar também da palavra de Deus, tá certo? Na página 38 há um trecho assim: na semana anterior, falamos um pouco de Pedro, o representante dos galileus. Estes eram pescadores rudes e letrados. E vemos, pelo relato de Pedro, que ele era impossível, precipitado e rápido em fazer as coisas. Então, irmãos, aqui que eu toquei nesses dois pontos, que fala sobre Pedro e sobre Paulo, né? Fala que talvez você se pareça com Paulo, né? Letrado, culto, zeloso das tradições e das religiões de seus antepassados. Deus, no entanto, precisa trabalhar em você. Esse zelo natural não serve na obra de Deus. Ele quer trabalhar tanto em um como em outro. O que significa isso? Se você é iletrado, não é uma pessoa culta, né, estudado, como Pedro não era, ele era um galileu, né? Um galileu é uma pessoa da época de Jesus lá que não tinha nenhuma carga cultural, de conhecimento, estudo. Ele era um pescador. Mas Deus, né, separou ele e decidiu trabalhar nele. Jesus passou 3 anos e meio com ele, enquanto Jesus passava o tempo com Pedro, ia aperfeiçoando Pedro nas situações. Ele tinha atitude precipitada, né, respondia muito rapidamente as coisas, sem pensar, mostrava uma pessoa que não tinha cultura, uma pessoa leiga, né, do ponto de vista de cultura. E Deus trabalhou em Pedro, o Senhor trabalhou em Pedro, né? Deus trabalhou através de Jesus, e quando começou ali a igreja em Atos, ele assumiu a liderança da igreja para conduzir o povo de Deus. Já Paulo era uma situação oposta. Ele já era letrado, estudado, conhecia as escrituras e, teoricamente, ele estava muito mais preparado que Pedro. Mas nós vemos nos relatos, né, de Atos e das epístolas de Paulo que Deus também teve que trabalhar em Paulo muitas vezes, muito tempo. Ou seja, quando você não tem, né, conhecimento, cultura, você não é uma pessoa humanamente elevado, Deus vai precisar trabalhar em você. E se você tem tudo isso, Deus também vai precisar trabalhar em você. Por quê? Porque, como diz aqui, o zelo natural não serve na obra de Deus. Ele quer trabalhar tanto em um como o outro. Isso nos dá muita esperança, certo? Nós temos esperança de que mesmo sendo pessoas brutas, né, que aparentemente não têm conhecimento bíblico, às vezes nos sentimos assim. Então, vemos que Deus não é um pré-requisito para Deus. O pré-requisito para Deus é outro. Nós vamos ver mais adiante aqui o que eu estou falando. Aqui também na mesma página, 38, fala o seguinte: todo o seu passado
Tudo o que lhe aconteceu faz parte desse processo. Não reclame de nada. Se você ama o Senhor e deseja servi-lo, Deus usa tudo para torná-lo um ministro da nova aliança. Isso é um ponto muito importante. Eu toquei muito nisso. Quando você decide ser um ministro da nova aliança, quando você assume esse compromisso com a igreja, com o Senhor, diante dos irmãos, diante da sua família, automaticamente, isso que é maravilhoso, né? Deus, ele não está no tempo, ele não trabalha com você no hoje, ele trabalha com você durante toda a sua vida. Então isso é tremendo, irmãos, porque quer dizer o seguinte, se você toma essa decisão hoje de ser um escolhido de Deus, de fazer a obra de Deus, né, de lutar junto com o Senhor, com a igreja, né, toma essa decisão de obediência, de crer no Senhor, na obra de Deus, retroativamente, ou seja, automaticamente todas as suas experiências do passado são usadas por Deus para que você seja aperfeiçoado como um ministro da nova aliança. Ou seja, tanto as negativas como as positivas são usadas por Deus. Você passa a encarar as situações negativas que aconteceram na sua vida não como um trauma, mas como um trabalhar de Deus. Você encara situações positivas não como um triunfo, mas como Deus também trabalhando em você. Então, assim, vale a pena nós nos posicionarmos em relação às coisas do Senhor. Nós nos posicionarmos como ministros da nova aliança em trabalho, sendo trabalhados pelo Senhor, para sermos usados na obra do Senhor. No finalzinho da página, tem uma experiência pessoal minha, né? Eu gosto muito da palavra de Deus, porque todos os dias a palavra de Deus tem algo pessoal para mim. E eu gostaria que você também tivesse essa experiência pessoal. Se você for na palavra de Deus buscar a palavra como suprimento para a sua vida, todos os dias vai ter algo pessoal. Deus vai falar através da leitura algo pessoal com você. Então no finalzinho está assim, Deus também revelou algo a você. Então estava falando comigo. Talvez não diretamente, mas por intermédio de seus profetas, por meio do viver da igreja, por sua participação nas conferências ou ainda por seu desfrute do alimento diário. Irmãos, isso é minha experiência, né? Quando eu me posicionei colocando as coisas do Senhor em primeiro lugar e crendo que tudo isso que nós temos na vida da igreja é algo que o Senhor nos deu e que o Senhor nos colocou à nossa disposição para o nosso benefício, quais são? Palavras que vieram, revelações por meio dos profetas do Senhor. A igreja é um lugar de profetas. Todos os irmãos que falam na igreja são profetas. Por meio do viver da igreja, vivendo a vida da igreja. O que é viver a vida da igreja? É a sua vida. É quando você vive. A vida que você tem é a vida da igreja. Você não tem duas vidas. Ou você vive a vida natural, ou você vive a vida espiritual, que é a vida da igreja. É uma transmutação, é uma passagem da sua vida natural para a vida espiritual, é você viver a vida da igreja. Se você tem dúvida de como viver a vida da igreja, então chega nos irmãos responsáveis e diz, irmãos, o que eu preciso para viver a vida da igreja? O que falta para mim? E aí os irmãos podem orientar você. E por sua participação nas conferências. Irmãos, quando eu comecei a participar das conferências, né, ativamente, né, com desejo de ganhar mais da palavra do Senhor, de ter comunhão com o corpo de Cristo, então muitas revelações se abriram para mim. Essa é uma experiência pessoal. E ainda por seu desfrute do alimento diário. O alimento diário não é um livro para você ler. É um conteúdo para você desfrutar. Aprende, irmão. Desfrutar do alimento diário. Nesses momentos de turbulência, tudo o que a nossa alma precisa é de um desfrute. É desfrutar alguma coisa. Desfrutar o alimento diário é uma necessidade para nós. Sabe, nós precisamos aprender a tirar águas da salvação da palavra de Deus. Alguns podem dizer assim, não, mas a palavra de Deus é a Bíblia. O alimento diário é a palavra profética. É a palavra rema, a palavra de Deus em tempo real. E ela é a Bíblia. A palavra
do alimento diário, você vê que nós começamos lendo os versículos. Então, é a palavra de Deus personalizada para você e para mim. É através dessa leitura que você vai ganhar a revelação da vontade de Deus que está na Bíblia, que estão nas Escrituras. Essa revelação, olha que ponto interessante, aos poucos foi-lhe desvendada. E a palavra tem entrado em você, quer dizer, na minha experiência, a palavra tem entrado em mim. Isso acontece todos os dias. E constituído-o, ou seja, tem me constituído, quer dizer, a palavra que eu leio, que eu desfruto, que eu ouço, constitui em mim uma nova criatura. Eu sinto tecidos, células em mim que foram constituídas com base na palavra de Deus. Por isso chama alimento diário. Quando você come uma comida, aquilo que você come se constitui no seu organismo como tecidos, não é? E aí você vai sendo constituído diariamente pelo que você come. Já ouviu esse termo? Você é o que você come? Se você só come doce, se você só come alimentos que não são nutritivos, então você vai acabar tendo um corpo não muito saudável. Mesma coisa é a palavra. Se você se alimenta de coisas, de vídeos, de novelas, de filmes, de coisas que para o seu espírito não são nutritivos, você vai ter um espírito fraco. Agora, se você se alimenta da palavra, através desses itens, então você vai sendo constituído um espírito forte e alimentando, dando direção na sua vida. Nessas horas, tudo que nós precisamos é direção. A direção vem por meio da palavra também. A palavra profética tem essas funções aqui maravilhosas. Ela tem a função de entrar em você, de desvendar a vontade de Deus quando ela entra em você. Ela tem a função de constituir você, ou seja, formar em você um novo ser espiritual. E tem a função de te alimentar também no dia a dia e dar direção na sua vida. Amém? Aí, depois vem aqui um relato, né, que está em 2 Coríntios 1, 8 e 9, no texto aqui. Irmãos, não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. É muito interessante esse termo, a natureza da tribulação. O que significa isso? Quando passou por uma tribulação, qual era o objetivo dessa tribulação? A natureza da tribulação é essa. A tribulação ela tinha ali, para Paulo, tinha um significado. E ele estava pedindo para os coríntios não ignorar a natureza da tribulação. Irmãos, se você está passando por alguma tribulação, não ignore a natureza dela, ou seja, qual é a função, qual é o objetivo. Aqui para Paulo era que foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Tá vendo? Tinha o objetivo de mostrar para Paulo o quanto, na verdade, ele era fraco. Eu ganhei muito nesse ponto, porque assim, quando fala em tribulação, desperta em nós um certo temor, um medo, né? Sobre sofrimento. Um medo acerca de sofrer. De repente, para que Deus nos molde, você precisa sofrer. Mas eu vou dar uma dica para você. O sofrimento que Deus mede para você é de acordo com o quanto você aguenta. Então, se você aguenta muito o sofrimento, se você resiste bastante, o sofrimento vai ser muito intenso. Agora, se você reconhece logo que você é fraco, que você não suporta sofrimento, o sofrimento vai ser menor. E o efeito vai ser o mesmo. Se você logo no começo, você passa por uma situação e você aguenta firme, não, vou aguentar. Aí a situação fica mais difícil, você aguenta mais ainda. A situação fica mais difícil, você aguenta mais ainda. Cada vez que você aguenta mais, o sofrimento é maior. Agora, se a sua atitude quando vem uma situação é ir direto aos pés do Senhor, orar pela questão, pedir ajuda para Deus, Deus vem te socorrer logo. Porque você reconhece a sua fraqueza. Se você se mostra fraco, pedindo o auxílio de Deus, Deus vem ao seu socorro e a tribulação cessa. Por quê? Porque esse é o objetivo da situação. Olha aqui, contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Quanto mais rápido você receber a sentença de morte, ou seja, o trabalhar da cruz de Cristo, e reconhecer que só o Deus que ressuscita os mortos é que pode te ajudar, mais rápido vai ser essa morte e seu sofrimento vai durar menos tempo.
Né? Os irmãos gostam de falar que a cruz não é para fazer você sofrer, cruz é para matar. Mas quanto mais você resiste à cruz, mais tempo você vai sofrer. Eu toquei nesse ponto. E no final diz assim: enquanto tivermos recursos, continuaremos a confiar em nós mesmos. Mas quando não temos mais para onde correr, nem nos restam mais forças para vencer a situação, Deus vence por nós. Então, irmãos, pega os seus recursos, coloca na mão do Senhor. Pega o seu talento, entrega na mão do Senhor. Vamos abrir mão dos nossos recursos para que Deus entre na situação. Então não vamos ficar sofrendo e carregando o sofrimento. Vamos entregar na mão do Senhor. Tá bom? Aqui a pergunta é: qual é a finalidade das experiências desesperadoras? Minha resposta foi: aprender a não confiar em si mesmo, mas no Deus da ressurreição. Amém? Veja, essa é a finalidade. Aprender a confiar em Deus. Quanto mais rápido você aprender a confiar em Deus, menos tempo você vai sofrer. Tá certo? E o meu ponto-chave foi uma palavra: fraqueza. Tá bom? A característica de um ministro da Nova Aliança é a fraqueza. Tá certo? Com Deus tudo é o contrário, né? No mundo, quem é forte é o melhor, é o escolhido. Quando nós falamos da obra de Deus, da igreja, o mais fraco é considerado forte. Por quê? Porque quanto mais fraco ele é, mais ele vai depender de Deus. Tá certo? Então, irmãos, eu encorajo também todos os irmãos, né, que tiverem condição de desfrutar a leitura e postar um vídeo aqui para nós, vai nos edificar bastante. Nesses tempos que nós não podemos ter reuniões presenciais, nós vamos fazer esses vídeos, né, encorajando os irmãos a ler a palavra logo pela manhã, começando aí pelos jovens. Tá bom? Que o Senhor possa nos abençoar. Jesus é o Senhor.